Olá, sou a Laine Cândida. Eu sou a Érica de Melo Ribeiro. Nós vamos apresentar esse vídeo da AP, da disciplina Conteúdos e Processos do Ensino de Ciência, que é uma proposta de uma mini aula. Aqui o roteiro da aula, que vai abordar sobre a gripe e um pouco do resfriado. É para uma turma do 5º ano, uma aula de 50 minutos, que vai ter como seguintes objetivos de aprendizagem, que é a compreensão sobre o vírus, os sintomas, o meio de transmissão e contágio, a prevenção e o tratamento. E no final será proposto uma verificação de aprendizagem, que é a elaboração de um cartaz. Todos os anos, com a aproximação do inverno, começamos a nos preocupar em evitar as doenças respiratórias, que popularmente chamamos de gripe. Apesar de usarmos esse termo, é uma forma genérica, porque nos referimos com sintomas de entupimento de nariz, espirros, e a gente acha que é uma gripe, mas pode ser um resfriado. E eles são causados por vírus diferentes e apresentam algumas características que os diferenciam. O resfriado a gente pode ter várias vezes no ano. A gripe é menos evidente. A gripe é causada pelo vírus influenza. Seus sintomas geralmente aparecem de forma repentina, com febre, vermelhidão no rosto, dor no corpo, cansaço. Entre o segundo e o quarto dia, os sintomas do corpo tendem a diminuir, enquanto os sintomas respiratórios aumentam, aparecendo com frequência uma tosse seca, como um resfriado. Na gripe, a presença de secreção nasal e espirros são comuns. E o resfriado é causado, na maioria das vezes, por rinovírus. Seus primeiros sinais costumam ser coceira no nariz ou irritação na garganta, os quais são seguidos após algumas horas por espirros e secreção nasal. A congestão nasal também é comum nos resfriados, porém, ao contrário da gripe, a maioria dos adultos e crianças não apresentam febre ou apenas febre baixa. A transmissão. A transmissão do vírus da gripe acontece por via respiratória e geralmente pela inalação de partículas da secreção infectada suspensa no ar, O contágio por contato direto e físico não é totalmente esclarecido, mas é possível que pode acontecer. Os vírus são organismos que precisam entrar nas células para sobreviver, e o influenza tem predileção pelas células do sistema respiratório. Quando ele vence as defesas, começa a replicar-se e a pessoa demora de 3 a 4 dias para manifestar os sintomas da gripe, provocadas pela multiplicação dos vírus e pela resposta inflamatória que o induzem. Sintomas. A gripe normalmente tem início de modo inesperado e provocado febre alta, mais de 38 graus, dores de cabeça e no corpo, mal-estar, fraqueza. Outros sintomas possíveis são tosse, inicialmente seca, dor de garganta e coriza. A gripe não complicada costuma melhorar em até 5 dias, contados a partir do início dos sintomas. Mas, em alguns casos, o quadro pode estender-se por mais de uma semana. A recuperação é rápida. No entanto, algumas pessoas demoram semanas para se recuperar da fraqueza que sentem. Em pessoas vulneráveis, a gripe pode ser mais perigosa e é chamada de gripe complicada. Isto acontece quando ocorre pneumonia causada diretamente pelo vírus influenza, pneumonia viral, pneumonia bacteriana, quando a bactéria se aproveita da fragilidade do organismo e é infectada pelos pulmões. O tratamento. Como a gripe é uma doença autolimitada, na maioria dos casos basta o tratamento de suporte, com analgésico, antitérmico, repouso e hidratação.
Em alguns casos, podem ser introduzidos medicamentos antivirais, que, como sugere o nome, atuam especificamente sobre o vírus. Esses remédios só funcionam se forem administrados nas primeiras 48 horas, a contar do início dos sintomas, e cabe ao médico decidir quem pode beneficiar-se com sua indicação. Os antibióticos não funcionam para tratar a gripe e são prescritos somente nos casos de eventuais infecções bacterianas. A prevenção da gripe, em medidas relativamente simples, é a vacinação e os cuidados básicos de higiene. O objetivo da vacinação é fazer com que a pessoa não contraia a infecção. E se isso não for possível, que ela tenha um quadro mais leve, né, da doença. E a vacina é repetida anualmente, porque o vírus muda com os anos e aí todo ano tem que fazer essa modificação. E as medidas de higiene são principais, né, como cobrir a boca, como tossir e manter sempre as mãos lavadas para evitar a transmissão. E para a verificação de aprendizagem desse conteúdo, vai ser proposto a confecção, né, de um cartaz com um breve texto e imagens relacionadas, né? Aí os alunos vão fotografar e disponibilizar no grupo de WhatsApp. Muito obrigada a todos e obrigado pela atenção. Muito obrigada a todos.